Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Léo Martins e na aula de Matemática Financeira de hoje estarei abordando o conteúdo de juros compostos e série de pagamentos. Está disponível no seu portal, no nosso AVA, o nosso plano de ensino, que é a nossa ementa. É importante que vocês façam a leitura, que vocês se conscientizem sobre ele, verifiquem quais são as referências bibliográficas para que vocês possam pesquisar esses livros e ir em busca de mais conhecimento. Nós estamos na unidade 1, Juros e Parcelamentos, conceitos básicos, e para a aula de hoje trabalharemos duas sessões. A seção 3, Juros compostos e taxa equivalente, e a seção 4, que é série de juros compostos. Juros compostos ou juros comerciais ou até mesmo juros exponenciais. É a nossa seção 3 da nossa unidade 1. Bora lá, galerinha, uma boa aula para vocês. Vamos observar os dois exemplos. Uma pessoa fez uma compra no valor de R$ 10.000 para ser paga ao final do quarto mês sob uma taxa de juros simples de 10% ao mês. Qual o valor total a ser pago? E no segundo exemplo, uma pessoa fez uma compra também de 10.000 para ser pago também ao final do quarto mês, sob taxa de juros compostas de 10% ao mês. Qual o valor a ser pago? Repara bem que os valores são os mesmos, 10.000 e 10.000. O tempo também está igual. Nós temos 4 meses para cada lado. A taxa também é a mesma, 10% ao mês. Só que está mudando de um para o outro o regime. A taxa de juros compostos, de um lado, e taxa de juro simples. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho dessa diferença de um para o outro. Na resolução de juros simples dessa questão, nós temos ali a nossa linha de tempo. Inicialmente são tirados, por isso que está negativo ali, os 10.000. Então, estou devendo 10.000 inicialmente. Passa o primeiro mês, não sai nada, mas é cobrado R$ 1.000 de juros. Passa o segundo mês, é cobrado em cima dos 10.000, 10% de juros, que vai dar R$ 1.000. Passa o terceiro mês, é cobrado mais R$ 1.000 de juros. E passa o quarto mês, eu vou ter que pagar o valor da mercadoria, o valor da compra, mais o juro do período. Então, em juros simples, R$ 4.000, que é só somar os valores. Juros compostos. Antes de resolver a questão pensando em juros compostos, primeiro o conceito de juros compostos. No regime de juros compostos, o juro de cada período são somados ao capital para o cálculo de novo juro no período seguinte. No exemplo do capital de 10.000, que é pago no quarto mês com a taxa de 10% ao mês, no regime de juro composto, qual o valor que foi pago ao final do quarto mês? Então, nós temos ali a nossa linha de tempo. Eu tenho o valor inicial, que é 10.000, que é a saída, por isso que ele está negativo. Vai passar um mês, 2 meses, 3 meses, no quarto mês será pago. Então, o que vai acontecer aqui agora? Vai passar um mês, só que você não vai pagar nada, mas você vai ter a cobrança de 10% em cima de R$ 10.000. 10% de 10.000 é 1.000. Então, esse valor ele vai ser somado, esse juro de 1.000 vai ser somado aos 10.000 e nós vamos passar a ter um novo valor que vai estar aqui embaixo de 11.000. Até aí tudo certo, né? Só que olha só, no regime de juros compostos,
os juros de cada período são somados. Isso nós fizemos. São somados ao capital para o cálculo de novos juros no período seguinte. Então, o que vai acontecer no próximo período? No juros simples, nós olhávamos para os 10 mil. Nos juros compostos, o cálculo do segundo mês ele vai ser agora em cima dos 11 mil. Então, olha só, vou calcular em cima desse novo capital, em cima desse somatório que eu fiz, e eu vou calcular agora 10% em cima de 11 mil. Vou encontrar, então, o valor de 1.100. Então, o que nós fazemos agora? Agora, nós temos que somar esse 1.100 com o valor de 11 mil. Com isso, encontraremos um total de R$ 12.100. Que vai ser o capital para o próximo mês. Então, ó, agora eu calculo 10% em cima de 12.100. Então, 10% de 12.100 vai dar 1.210. Então, está aqui 1.210. Eu vou somar esses 1.210 com os 12.100, que vai dar a quantia de 13.310. Para o último mês, o último valor, que é o valor que eu vou pagar ao final, então eu vou ter que calcular 10% sobre esses 13.100. 10% de 13.100, 1.331. Vai dar um total, então, a ser pago da quantia de 14.641. Aqui nós temos, então, a diferença entre os dois. Então, repara bem que no juros simples, o valor inicial ele é a base para todos os 4 juros que foram cobrados. Quando nós vamos falar de juros compostos, o valor inicial ele sempre vai ser somado com juro a cada período, e esse novo juro vai ser somado ao capital anterior para fazer um novo cálculo de juro. Então, o juro ele nunca vai ser igual entre os períodos. Então, olha ali, os nossos valores estão aumentando. Então, ele aumenta consideravelmente. Então, ó, o que poderia pagar aqui 14 mil, a gente acaba pagando 14.641, que dá R$ 641 a mais aí na conta. Então, tomar muito cuidado que quando a gente for trabalhar com juros compostos, sempre o juro vai ser somado ao capital e vai gerar, então, um novo montante. E desse novo montante, eu calculo o percentual dele, somo e gero um novo montante. Essa que é a base dos juros compostos. Desse novo capital, calculo 10% dele, somo e chego a outro valor a ser pago. Então, pessoal, tomar muito cuidado com essas diferenças de juros compostos para juros simples, que é o que vai fazer diferença para vocês calcularem. Para que nós possamos entender a fórmula de juros compostos, é necessário a gente entender o que acontece em cada um desses períodos aí. Então, inicialmente nós temos um valor presente, que também é chamado de capital. Ele vai sofrer uma taxação e vai gerar um novo capital. Então, você vai gerar um pequeno montante ali. Ó. Se você pegasse o capital no momento zero, pagasse um mês depois,
um mês, um ano, o período que for, né? Então, você teria um montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I. Isso aí é igualzinho nós temos lá em juros simples. Só que aí você vai ter o segundo mês. Como que é juros sobre juros? Então, você vai ter o montante, que é igual ao capital, juros vezes os juros. Então, repara bem que aqui, ó, você tem 1 mais I vezes 1 mais I, que acaba representando os juros. No terceiro mês, esse valor vai ser referência. Então, olha o que você vai ter. Montante é igual ao capital, que multiplica o juro do primeiro, o juro do segundo, o juro do terceiro. Então, você tem ali os juros sobre juros. E para o quarto mês, você vai ter um pouquinho maior. 1, 2, 3, 4. Então, ó, juros sobre juros. A gente pode simplificar essas equações matemáticas por meio de potência. Então, no primeiro mês ali, ó, quando nenhum número aparece, o número é elevado a 1. Então, o expoente aqui é 1, então está aqui 1. Quando eu tenho um número vezes outro número, um número vezes ele mesmo, tá, então está ao quadrado. Está aqui certinho. Aparecem 3 vezes, então eu tenho aqui o expoente 3. E aqui no quarto mês está aparecendo 4 vezes, então meu expoente é o 4. Por questão de informação preciosa, vale lembrar que lá no valor presente nós também temos expoente. Ó. O expoente nesse caso é 0. O zero ele é importante porque todo número elevado a zero é 1. Então, o parênteses elevado a zero vai dar 1. E todo número multiplicado por 1 acaba sendo ele mesmo. Então, está dizendo que lá no início, o valor do montante ele é o mesmo valor do capital. Até porque o juros só vai começar a ser cobrado depois. Com isso, a gente passa a ter a seguinte fórmula. Ó. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais I, ou seja, o índice dos juros, elevado a N. Então, por que esse N aqui? Ó? Se é no primeiro período, o N é 1. Se é no segundo período, o N é 2. No terceiro período, expoente 3. No quarto período, expoente 4. Então, esse N vai depender diretamente de quanto tempo é a operação em si. Então, nesse nosso exemplo, o N é 4. Resolvendo o exemplo por meio de fórmula, nós vamos ter então, primeiro extraímos todos os dados, o montante é o que eu quero descobrir, eu posso calcular os juros depois subtraindo do montante o capital de 10 mil, o exercício também me deu a taxa de 10% ao mês e o período de 4 meses. Então, nós temos a resolução, começa pela fórmula, então evitem se antecipar, comece corretamente com a fórmula. Então, nós temos aqui substituição da fórmula na segunda linha. Montante, que é o que eu quero descobrir, é igual ao capital de 10 mil, que está multiplicando esse 1 que é fixo também na fórmula. Esse 1zinho aqui vai estar fixo em todas, mais o índice da nossa taxa. 10% é a mesma coisa que 0,1 ou 0,10. E o nosso tempo, repara bem que ele não vem multiplicando, ele vem agora como uma potência, expoente 4. Na terceira linha eu repeti, montante é igual a 10 mil, e só resolvi o que está dentro do parênteses. Então, ó, só resolvi o que está dentro do parênteses. 1
mais 0,10, 1 e 10. Na quarta linha, eu repeti, montante é igual a 10.000 que multiplica. E aí eu resolvi a potência agora. 1,1 ou 1,10, né? Elevado à quarta potência vai dar 1,4641. Resolve a multiplicação. Montante é igual a 10.000 vezes esse valor dentro do parênteses. Então, nós vamos ter como resposta final 14.641. Bom, pessoal, nós já comparamos essa questão com juros simples, mostramos questão de linha de tempo, fizemos o cálculo numérico e agora nós vamos usar a HP 12C. Logo abaixo já estão os dados que serão inseridos na 12C. Então, a 12C ela é uma calculadora específica para as contas de matemática financeiras, conta, contábil e administrativa. Então, você não precisa ficar fazendo muito cálculo com ela. Ela mesmo já vai fazer todo o cálculo por trás do computador dela. Então, você só insere os dados e depois que você inserir os dados, você dá o comando final e ela vai te dizer o que é. O nosso interesse são as 6 teclas que estão na primeira linha. N, I, PV, PMT, FV e CHS. Cada uma dessas teclas tem as suas funções. E cada uma dessa tecla quer dizer alguma coisa. E é justamente isso que nós vamos estar trabalhando nesse momento agora. Então, olha só. A primeira coisa que nós vamos fazer na nossa 12C é limpar os registros da memória dela. Talvez alguém já fez alguma conta antes, alguma coisa assim, então você tem que limpar sempre. Você vai apertar a tecla laranja F e vai apertar a tecla CLX. Repara bem que quando você teclar a tecla F, no seu visor da tela vai aparecer um Fzinho pequenininho. Então, apertou F e apertou CLX, você vai limpar todos os registros da calculadora. Depois você vai lá e verifica se está escrito Begin em sua calculadora. Então, na hora que você ligar a sua calculadora, está escrito Begin, isso quer dizer início. Então, isso daí para nós, na matemática, vai fazer uma diferença, porque pode ser no início do mês, begin, ou pode ser no final do mês, end. Então, vocês vão ter depois uma aula que vai falar sobre pagamento pós e pagamento antecipado. Então, depois a gente vai estar falando quando a gente vai usar o begin. Então, nesse momento, a gente vai usar o end. Então, para você saber que sua calculadora já está na função end, não vai estar aparecendo nada na tela. A não ser nada que eu quero dizer, não vai estar aparecendo begin. Então, se você quiser desativar a função begin, é só você apertar a tecla azul e depois digitar o número 8. Repara bem que embaixo do 8 está escrito end. Para ativar o begin, você vai apertar a tecla azul, o G, e depois o número 7, que é o bag. Então, um ativa, o outro desativa. Então, iniciando na 12C, ligou, limpou o registro e verifica se está no end ou no begin. Próximo passo nosso, então, fez essa configuração. Agora a gente vai usar as funções financeiras dela. Pessoal, muito simples. É só você dizer para ela o que você tem. Então, olha só. Você vai digitar 10.000, vai apertar CHS e depois aperta PV. O que eu estou dizendo nessa linha aqui? Essa linha eu estou dizendo, olha, o meu valor presente, o meu capital é de 10.000. Por que eu tenho que aplicar CHS? Porque esse valor de 10.000, ele é um valor de saída, ele é uma dívida. Por isso que ele é negativo. Então, preciso colocar ele negativo para dizer que é uma saída. 10.000 CHS PV. Em seguida,
sem dar Enter, sem nada, você já vai digitar 10 e vai apertar a tecla I. Nesse momento que você apertar a tecla I, você está dizendo para a calculadora que a sua taxa é de 10. Repara bem que como que a calculadora já é financeira, você não precisa fazer a conversão. E nem pode fazer a conversão. Que ela mesma já vai fazer essa conversão para decimal de forma automática. Logo depois você aperta o número 4 e a tecla N de tempo. Então você está dizendo para a calculadora que seu tempo é 4. Você vai apertar a tecla FV. Na hora que você apertar a tecla FV, você repara que você não apertou número nenhum antes dela. Porque você quer descobrir o valor futuro, o montante. E aí na sua tela vai aparecer 14.641. Esses passos eles serão descritos de uma forma mais simples nas nossas aulas. Eles vão ser escritos dessa forma aqui. Na HP 12C, 10.000, CHS PV, 10I, 4N, FV. Ok? Vamos lá então, que a gente vai ter uns 4 exercícios aí só para a gente treinar essa parte da 12C. O gerente bancário autorizou que o cliente pudesse tomar emprestados 65 mil para pagar após um trimestre, com taxa de 2% ao mês. Quanto o cliente irá pagar após esse período? Os dados que nós temos. Limpa a sua calculadora sempre. E lembrar que nós vamos usar funções financeiras dela. Antes de continuarmos a usar HP12C, vou usar o método matemático em si. Então, nós vamos usar o método numérico. Então, a resolução numérica, aplica-se a fórmula, montante é igual ao capital, multiplica 1 mais I elevado a N. Eu faço a substituição de cada um deles. Então, o montante é igual a 65 mil, que multiplica 1, que é da fórmula, mais 0,02. Como que eu estou trabalhando com o modelo numérico, então eu preciso digitar o 0,02 elevado a 3. Montante é igual a 65 mil, que multiplica 1,02 elevado ao cubo. Montante é igual a 65 mil, que multiplica 1,0612. Eu estou arredondando para 3 casas. E aqui nós vamos ter que montante é igual a 68.978. Se eu for usar as funções da 12C, bastava fazer uma coisa bem simples, só usar as funções financeiras dela. Então, eu vou digitar 65 mil, vou teclar CHS, depois que eu teclo CHS, eu aperto a tecla PV. Então, eu inseri os 65 mil no PV. Feito isso, vou digitar o número 2 e vou apertar a tecla I. Em seguida, vou digitar o número 3 e vou apertar a tecla N. Para eu saber o montante, basta dar o checkmate e apertar a tecla final FV, valor futuro. Com isso, vai sair um resultado na tela, que é o valor de R$ 68.978,52. Lembrando que essa diferença sempre vai existir, porque nós estamos trabalhando do outro lado com aproximação de potências e dos valores. Uma pessoa comprou um produto para pagar ao final de 2 meses, no valor de R$ 1.210. Se o preço do produto à vista era R$ 1.000, qual foi a taxa aplicada? Começamos extraindo os dados do problema. O montante 1.210, o tempo são 2 meses, a taxa é o que eu quero descobrir e o capital é de 1.000. Nós temos aqui a limpeza da calculadora e as funções financeiras dela. Antes de mais nada, a resolução via o cálculo. Começa a perceber que, diferente do problema anterior,
Nós agora queremos calcular uma taxa. Anteriormente nós queríamos calcular o montante. Agora eu quero calcular a taxa. A resolução da taxa já é um pouquinho maior e mais complexa que a resolução do montante. Então, repara bem, nós temos a fórmula, substituímos a fórmula. O capital, montante 1.210, que é o valor total a ser pago. O capital é 1.000. Aqui dentro do parênteses está a taxa e o 1, então eles ficam aí dentro. E o expoente é 2, porque é o tempo. Como que esse 1.000 está multiplicando os valores do parênteses, ele passa para o outro lado fazendo a divisão. Então, o 1.000 vem dividindo 1.210. Então, 1.210 dividido por 1.000 é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Ao dividir 1.210 por 1.000, encontramos a quantia de 1,21. Então, 1,21 é igual a i, 1 mais i, ambos elevado ao quadrado. Está escrito lá de lá em forma de potência. Ele vem para cá em forma de raiz. Se fosse 3, seria raiz cúbica. Raiz quadrada de 1,1 é igual a 1 mais i. A raiz quadrada de 1,21 é igual a 1,1, porque 1,1 vezes 1,1, 1,21, que vai ser igual a 1 mais i. Esse 1 ele está positivo do lado direito. Ele vai passar para o outro lado negativo. Então, ó, repara que aqui em cima ele está depois da igualdade. E aqui embaixo ele veio antes da igualdade, por isso que ele passa o negativo. 1,1 menos 1, 0,1. Só que isso aqui está em decimal. Logo, precisamos multiplicar 0,1 por 100 e vamos encontrar 10%. De uma forma mais simples, aplicando HP12C, basta inserir os valores e deixar para a tecla I no final. Repara bem, você digita 1.210 e insere na memória FV. 1.210 FV. Deixa eu seguir aqui. 1.210 e ele vai direto para o nosso FV, que é o valor futuro. Esses 1.000, ele é o valor presente. Então, antes de inserir na memória, eu preciso deixar ele negativo. Então, 1.000 CHS e daqui eu aperto PV, que é o valor presente. O nosso tempo é 2. Então, vou pegar o número 2, vou digitar ele, inserir na memória do tempo. O que eu quero descobrir é a taxa. Então, basta dar um clique no i e eu resolvo o problema. Então, seguindo, digita 1.210, insere na memória FV, digita 1.000, deixa ele negativo apertando CHS e insere na memória PV. Digita o número 2, insere na memória N apertando a tecla N. Como que eu quero descobrir é a taxa, é só você apertar a tecla I, que vai aparecer na sua tela 10,0000, ou seja, 10%. Como que a calculadora já tem na função financeira, então você não precisa, claro, lógico, fazer multiplicação por 100. Para o pagamento após 180 dias, um produto que custa R$ 380 é vendido por R$ 510. Determine a taxa de juros mensais, juros compostos. Bom, pessoal, eu não comentei antes, mas todos os juros que nós estamos trabalhando é sempre taxa de juros compostos agora. Dados, 510 é o valor que vai ser pago no futuro, que é o montante. O tempo é 6 meses. 180 dividido por 30 vai dar 6 meses. A taxa é o que eu quero descobrir. E o capital é o valor de R$ 380. Limpa a sua HP12C. E aí nós temos as funções financeiras. A
Resolução matemática é igualzinha à questão anterior. Eu só vou chamar a atenção de vocês, porque como que aqui eu tenho o expoente 6, está de um lado em forma de potência, passa do outro lado com raiz com índice 6 de 1,3421. Vocês vão reparar que o valor aqui encontrado foi 5,03. Na HP12C, basta nós inserirmos os dados então. Se o montante é 510, o montante é o valor futuro. Então você digita 510 e aperta FV. Digita 380, o deixa negativo apertando CHS e logo depois você digita a tecla PV. Com isso você vai guardar na memória o valor presente. Digita o número 6 e depois a tecla N. E, para finalizarmos, é só você tocar na tecla I que você encontrará a resposta. Então, você alimenta 12C, depois você pergunta para ela o que é I. Então, você vai digitar 510, a tecla PV, digita 380, aperta CHS e depois a tecla PV, digita o número 6 e a tecla N. Quando você apertar I, você vai encontrar o resultado. 510 FV, 380 CHS, PV, 6 NI. E o resultado na tela, 5,0262. Repara bem que como que eu estou trabalhando com a aproximação da potência, a aproximação da raiz, o outro resultado no modelo matemático também foi um valor aproximado. A pessoa pegou a quantia de R$ 6.500 emprestada e, após um determinado período de tempo, pretende pagar a quantia de R$ 8.895,70, sob taxa de juro composta de 4% ao mês. Após quantos meses será pago esse empréstimo? Os dados, R$ 8.895,70. O meu tempo é em meses, a minha taxa também é em meses. O meu capital, R$ 6.500. Limpa a sua 12C. Nós vamos estar usando as teclas financeiras. E aí, pessoal, eu não vou resolver esse problema por meio do matemático, porque ele vai envolver muita conta. E aí vai encher de esse slide aqui. Então, aplicando a função financeira, você vai inserir o montante no FV, o capital no PV, a taxa em taxa e vai apertar a tecla N no final. 8.895,70, aperta a tecla FV, 6.500 CHS PV, digita o número 4, aperta a tecla I, agora é só apertar N e o resultado 8. Então, o prazo foi de 8 meses. Então, a pessoa pagou após 8 meses. Taxa composta equivalente. Como nem tudo são flores, nós também vamos ter que converter a taxa de juro composta, porque às vezes ela pode ser dada em anos e eu posso querer essa taxa simplesmente ao mês ou ao dia. Então, é imprescindível esse momento da aula para que a gente possa ter sucesso nas questões futuras. A empresa vende um computador por R$ 2.900 à vista, ou podendo pagar ao final do segundo mês com taxa de juro composta de 60% ao ano. Uma pessoa que comprou o computador a prazo nessa loja pagou quanto por ele? Então nós vamos tirar os dados e os dados são: montante é o que nós vamos descobrir, o tempo são 2 meses, a taxa 5% ao mês e o capital 2.900. Para que já está errado. Pessoal, muita atenção aqui,
Porque nós não podemos cometer o erro aqui, ó. Nós não podemos pegar 60 e só dividir por 12 nesse caso. Lembra que nós estamos trabalhando com juros compostos. Então, nesse caso, eu não posso fazer essa divisão aqui. Então, isso está errado. Cancela isso e a gente vai aprender como que faz corretamente essa taxação. Quando a gente trabalha com taxas equivalente em juros simples e equivalentes em juros compostos, nós temos que relembrar que no juro composto nós temos juros sobre os juros. Então, pegando aqui um exemplo de 10% sobre um capital qualquer, se for no juros simples, esse capital vai ser mantido e 10% no primeiro mês, 10% no segundo mês, 10% no terceiro mês, mais 10% no quarto mês, que vai dar um total de 40%. Então, aqui eu posso tanto multiplicar quanto dividir, que eu consigo fazer a razão do juros simples. Então, se eu falar que no período todo foi 40%, equivale a 10% ao mês. Isso no juros simples, porque eu peguei os 40 e dividi por 4 períodos. Então, cada período desse, 10%. Quando eu olho para o juro composto, eu preciso lembrar que é juros sobre juros. Então, os 10% do primeiro mês já vai ser mais valorizado no segundo mês. Então, esses 10% vai ser inserido 10% sobre ele, 10% com 10% daria 20%. Só que 10% de 10% é 11. Então, 10 com 11, 21. Então, nós temos a quantia aqui de 21%. Na equivalência do terceiro mês, 31,31%. E ao final do quarto mês, 46,41%. Então, 10% ao mês em juros compostos equivale ao final do quarto mês, então 10% ao mês equivale ao final do quarto mês a quantia de 46,41%. Para tanto, nós temos então a nossa fórmula de taxa equivalente. E é que a taxa equivalente é igual a 1 mais I elevado a P dividido por A menos 1. Calma, não precisa se apavorar. Vamos item por item primeiro. I e Q só quer dizer taxa equivalente. O I é a taxa que foi dada no problema. O P é o pedido, o período que é pedido no problema. E o A é o apresentado, é o período que foi apresentado no problema. Vamos exemplificar para ficar mais simples a questão. Essa questão está presente na página 37 e a sua correção também se estende pela página 38. É uma questão simples para ser resolvida na 12C e nós vamos mostrar o modelo algébrico e o modelo pela HP 12C. Bom, essa questão tem um equívoco, porque aqui está taxa de juros simples. Então, só vou mudar a questão e eu peço que vocês, quando leem lá no material de vocês, que vocês observem isso. Então, vou deixar certinho. Calcule a taxa equivalente em juros compostos de 24% ao ano ao mês. E também calcule 1,5% ao mês em taxa ao ano. Então, inicialmente, a gente extrai as informações. A taxa equivalente é o que ele deseja. A taxa dada foi de 24% ao ano, que corresponde a 0,24 em decimal. O P
mês, então mês é uma unidade só, e o A é ano. Então, eu preciso fazer com que o ano e mês se fale. Então, o mês tem uma unidade e o ano tem 12 unidades de mês. E aí a gente tem a resolução. Nessa resolução, nós temos a fórmula na primeira linha. Na segunda linha foi feita a substituição dos valores. Repara bem, ó, P vem primeiro, dividido por 12. Resolveu o que está dentro do parênteses na terceira linha. Resolveu o expoente. Essa resolução de expoente na HP 12C é rapidinho. Isso aqui você consegue fazer essa conta na calculadora simples. Mas na hora de resolver essa potência, como que você vai resolver essa potência com o expoente decimal na calculadora simples? Não tem como. Então, resolvendo essa potência, nós encontramos 1,0181. Subtrai 1, você vai encontrar 0,0181. Multiplica por 100, 1,81% ao mês. Então, a taxa de 24% ao ano, ela corresponde a 1,81% ao mês. Agora, fazendo o item 2, 1,5% em converter para taxa ao ano. Então, as informações que foram dadas, a taxa 1,5, que corresponde a 0,015, o P, ano, o A, mês. Então, ano tem 12 meses e o mês é uma unidade. Fazendo a substituição, nós temos aqui a substituição taxa, aqui em cima do nosso expoente. Somou o que estava dentro dos parênteses e aqui fez a divisão de 12 dividido por 1 é 12. E aí ficou 1,015 elevado a 12, que deu 1,1956. Isso corresponde a 0,1956. Multiplica por 100, você vai chegar em 19,56% ao mês. Só que aqui está falando ao mês lá no livro de vocês, lá na página 38. E aí, pessoal, lembra que ele está querendo fazendo conversão da taxa. Então, a taxa equivalente não vai ser mais ao mês, vai ser ao ano. Aqui na questão lateral, ó, ela saiu de 24% ao ano e passou para mês. Então, o exercício manteve a resposta correta. Mas aqui o certo seria 19,56%. E olha aqui, ó, ao ano. Então, esse é o mês aqui, está errado aqui, ok? Usando a HP 12C, limpe as memórias dela. Nós temos ali as informações, os dados das duas. E aí é só a gente ir inserindo esse dado. 0,24, você dá Enter, adiciona 1. Quando você faz isso, essa soma aqui, ó, 0,24 com 1, você vai estar fazendo justamente a parte de dentro do parênteses da fórmula. Então, é justamente esse parênteses o que tem aqui dentro dos parênteses. Então, ó, no caso, estamos fazendo o primeiro, esse primeiro aqui. Sem mexer, sem digitar mais nada, você vai teclar 12, 1/x. O que é esse 1/x? Olha aqui, ó. Olha para a fórmula aqui, você não tem 1/12? 1 dividido por 12? Então, é 1 dividido por x, que vai ser 12. Então, você digita 0,24, dá Enter, 1. Ou você poderia digitar 1,24 direto. Enter, 12, 1/x. E aí você aperta
YX. Quando você aperta YX, você vai calcular a potência. E aí você digita a tecla número 1, menos, digita 100, multiplica, porque você vai multiplicar por 100 o valor decimal, e aí você vai encontrar 1,8088. Então, aqui na resolução do livro foi dado um valor já aproximado com duas casas. Na outra questão, nós temos aqui 1,015, você dá Enter, digita o número 12, aperta YX. Por que digita 12YX e não 1/x? Porque você está indo da unidade menor para uma unidade maior. Então, aí você não precisa fazer a divisão. É 12 dividido por 1, fica já um número natural. Então, você não precisa dividir 1 por 12. Y elevado a x, digita 1, aperta menos, digita 100, multiplica, você vai encontrar 19,5618. Uma pessoa realiza uma compra cujo valor à vista é de R$ 1.200, mas dá uma entrada de R$ 300 e o restante deverá ser pago após 2 meses, sob taxa de juro composto de 0,1% ao dia. Determine o valor a ser pago após 2 meses. Os dados da questão que nós temos é o montante é o que eu quero descobrir, que é o valor após 2 meses, tempo 2 meses, taxa 0,1% ao mês. Capital, R$ 900, que é o que sobrou. Bom, repara bem que o nosso tempo está em mês e a taxa está ao dia. Então, eu preciso fazer uma conversão. Esse diagrama representa a situação. No momento zero que é comprado, você fica devendo R$ 900, que vai ser pago após 2 meses, com juros compostos de 0,1% ao dia. Então, nós temos que fazer a conversão da taxa, encontrar uma taxa equivalente saindo do dia, indo para o mês. Bom, nesse caso, nós temos aqui a fórmula. O 0,1% se transformou em 0,001. 30 elevado a 30 sobre 1. Aqui eu tenho 1,001 elevado a 30 sobre 1. 1,001 elevado a 30, que isso aqui vai dar 1,0304. Subtraia 1, que está vindo acompanhando desde lá de cima, e nós vamos obter 0,0304 ao mês. Ou seja, multiplica por 100, nós vamos encontrar 3,04% ao mês. Agora, eu consigo calcular o valor do montante. Para isso, eu uso a fórmula de juros compostos. Montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Montante é igual os R$ 900 do capital, que vai multiplicar 1 mais, agora eu uso a taxa equivalente encontrada, e o expoente, como que são 2 meses, expoente 2. 900, montante vai ser igual a 900, que multiplica 1,0304, que é a adição do 1 com o 0304, com o decimal. 900 vai multiplicar com 1,0617, que é o resultado dessa potência de 1,0304 elevado ao quadrado. Ao multiplicar 900 por 1,0617, nós vamos encontrar 955,53. Essa mesma questão, porém agora resolvendo na HP 12C. Os dados são os mesmos, a questão é a mesma, então não precisa ler de novo. O diagrama, a primeira coisa que temos que fazer é converter 0,1% ao dia em uma taxa mensal. Então, fazendo a conversão, nós vamos colocar na HP 12C 1,001, aperta a tecla Enter,
você colocou ali o índice que fica dentro dos parênteses. Digita 30 e aperta Y elevado a x. Nesse momento, você está elevando 1,01. Você está fazendo com que 1,001 seja elevado a 30. O valor que vai aparecer na tela, ele corresponde à parte decimal. Só que aí, esse 1 que está aqui, ó, você vai ter que tirar ele. Então, você vai digitar 1 menos, e aí você vai encontrar o decimal, multiplica por 100, 100x, e aí você vai encontrar 3,0439. Não mexe na calculadora. Então, só revisando novamente. Você vai digitar 1,001, vai dar Enter. Digita 30 e aperta a tecla Y elevado a x. Essa tecla fica abaixo do N. Digita o número 1, aperta a tecla negativo, digita 100 e aperta a tecla X. O que vai ficar no visor, o visor de vocês, vai mostrar esse valor aqui, 3,0439. Não mexa em nada na calculadora e você vai colocar esse valor na memória da taxa. Então, agora a gente usa as 6 funções financeiras. Então, sem mexer em nada, não precisa limpar a calculadora nesse momento. Você vai pegar esse valor e vai inserir na memória da taxa. Então, o que você vai fazer? Chegou nesse valor, aperta a tecla I. Agora você digita 900, que é o capital. CHS PV. Digita o número 2, aperta a tecla N. E digita FV, aperta a tecla FV. E você vai ter como resultado 955,6242. Como que esse último número após o 2 é menor que 5, você pode excluir todo mundo, então o valor fica 955,62. Só uma atençãozinha que daqui para vir para cá, você não precisa apertar Enter, fazer nada. Já pode clicar direto no I, você já vai ter o resultado. Indo para a questão inicial do nosso problema, uma empresa vende um computador por R$ 2.900 à vista, ou podendo pagar ao final do segundo mês com taxa de juros composta de 60% ao ano. Uma pessoa que comprou o computador a prazo nessa loja pagou quanto por ele? Nós temos os dados, e aqui nesses dados tem a parte mais relevante, que o tempo está dado em mês e a taxa foi dada em ano. Então, preciso converter a taxa anual para uma taxa mensal. Usando HP 12C, 1,60, do Enter. Digito 12, porque um ano tem 12 meses. Então, digito 12 e aperto 1/x. Aperto em seguida a tecla Y elevado a x. Digito o número 1, aperto o sinal de negativo, digito 100 e multiplico. O que vai ficar no visor é o valor 3,9944. Sem mexer em nada, você continua a fazer essa parte. E daí você continua. Aperta a tecla I, em seguida aperta 2900 CHS PV. Digita o número 2, aperta a tecla N, digita FV e você vai obter a resposta. 3.136,3029. De novo, como que o valor que está após a segunda casa ele é menor do que 5, então você só mantém o que você já tem. Então vai ficar 3.136,30. Juros compostos, série de pagamentos ou parcelamentos. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais iguais, sabendo que o preço à vista é R$ 740. O parcelamento será realizado sob uma taxa de juros
composta de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Bom, aqui está a nossa situação. A pessoa vai comprar uma entrada, a pessoa vai comprar no momento zero, vai pagar um valor em 30 dias e um outro valor em 60 dias. Como que é parcelamento, as duas parcelas vão ser iguais. Se não tivesse cobrando juros, então você iria pegar 340 e dividir por 2, daria 370, 370. Porém, como que está falando de juros compostos, nós temos que cobrar um valor a mais aí. Então, os dados da questão é 2 meses, 4% ao mês, que é a taxa, e o capital 740. Se nós calcularmos o valor de 370 para um mês, os juros seria de 14,80. Se eu calculasse o 370 para o prazo de 2 meses, o juros seria de R$ 30,19. Então, eu teria aqui duas parcelas, uma no valor de R$ 384,80 e outra de R$ 400,19. O problema é que as duas parcelas não são iguais. Os dois parcelamentos estão diferentes. Poderia também fazer o seguinte: pega o valor das duas parcelas, soma, dando aqui R$ 384,99 e divide esse valor por 2. Só que se você faz isso, repare que na primeira parcela você vai estar pagando R$ 392,50. E na segunda parcela, R$ 392,50 também. Mas repara bem que você vai estar pagando R$ 7,70 a mais. Então, você deveria pagar nesse valor aqui, mas você está adiantando alguma coisa aqui. Se você está adiantando, você tem que ter o desconto. Então, nós não podemos fazer desse jeito. Lembra da aula de juros simples, série de pagamentos, que foi a mesma coisa. Nesse slide, irei apresentar a vocês a resolução correta dessa questão. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais e iguais. Sabendo que o preço à vista é R$ 740, o parcelamento será realizado sobre taxa de juros simples de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. E ali nós já temos o esquema montado, igualzinho. Valor à vista, 740, parcela 1, parcela 2. Bom, voltando lá, nós temos lá que a fórmula está dizendo isso aqui para a gente. Capital é igual ao somatório das parcelas dividido pelo índice. Capital é igual ao somatório das parcelas. Se você tiver dúvida, usa a mensalidade. Então, ó, capital é igual ao somatório das mensalidades dividido pelo índice. E ali nós vamos ter justamente esses dados na nossa questão. São duas parcelas, o nosso capital 740, a taxa de 4% ao mês, que é igual a 0,04. E o valor da parcela, o valor da mensalidade, é o M. Então, muito cuidado que nesse caso aqui, o M, ele não está mais representando o montante, mas sim as pequenas partes montantes, que no final a gente soma tudo, soma todas as parcelas e eu passo a ter um montante no final. Então, no final a gente volta, em outra questão a gente comenta sobre isso também. Então, vamos lá. Inicialmente, capital é igual ao montante. Como que eu tenho duas parcelas, então eu voltei ali. Ó. Capital é igual ao montante que multiplica a primeira parcela e a segunda parcela. Quem é que está dentro desses parênteses aqui, que é o que importa, que é o que é importante para a gente? Nós temos aqui 1 mais IN1 e 1 mais IN2. Quanto mais parcelas nós tivermos, mais elementos nós vamos ter dentro desse parênteses aqui. Se tivesse 3 parcelas, teríamos a terceira fração. 4 parcelas, a quarta fração. Então, fazendo a substituição, capital
740. A mensalidade é o que nós vamos descobrir. Do lado de dentro dos parênteses, eu tenho a primeira parcela com a taxa de 0,04 e o tempo 1. E eu tenho a segunda parcela, também continua com a mesma taxa, só que o tempo ali é o tempo 2. Então, resolve as multiplicações. Então, vou ter que resolver 0,4 vezes 1 e 0,4 vezes 2. Então, não mudou quase nada da primeira ali para a segunda. Perdão, da segunda para a terceira. Indo para a quarta, eu vou somar o que está embaixo das frações. Ó. Então, eu somei com 1 mais 0,04, deu R$ 1,04, digamos assim, né? E 1 mais 0,08 dá 1,08. Isso não é dinheiro, viu, gente? Então, ali eu vou repetir lá em cima, só para facilitar o entendimento. 740 é igual à mensalidade, que multiplica cada uma dessas parcelas, dos índices das parcelas. Fazendo a divisão, nós vamos ter ali que 740 é igual a M, que multiplica 0,9615 com mais 0,9259. Eu somo, que está dentro do parênteses, e aí eu vou ter que 740 é igual a M, que multiplica 1,8873. Quem é que vai mudar? É quem está multiplicando, porque eu quero isolar M. Então, 740 é igual a M. Tiro 1,8873 que está do lado de M e ele passa dividindo. Ele foi dividindo, eu faço a divisão agora. 740 dividido por 1,8873. Então, cada uma das mensalidades teve o valor de R$ 392,09. Então, é algo que nós temos que tomar muito cuidado. São nesses procedimentos que estão grifados, inclusive, para vocês. Esqueçam a fórmula, pensa nessa parte de parcelas que tem aqui, que vai facilitar para vocês. Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes mensais iguais. Sabendo que o preço à vista é R$ 740, o parcelamento será realizado sobre uma taxa de juros compostos de 4% ao mês. Determine o valor das parcelas. Bom, esse produto vai ser comprado no momento zero, não tem entrada, então o valor dele é 740 à vista. Vai ter uma parcela no período 1 e uma parcela no período 2. Então, nós temos agora a fórmula em si. A fórmula ela é igual à fórmula anterior, de somatório. Só que lembra que ao invés desse J que está aqui em cima, ele estava dentro multiplicando. Então, ele passou para fora como expoente. É igual aquele N que nós tínhamos nas questões anteriores. Então, ó, parcelas, juros são 2, capital 740, a taxa 4%, 0,04, e vamos descobrir o valor da parcela. Aplicando a fórmula, nós temos ali, ó, como que são duas parcelas, nós colocamos aqui uma e duas. Colocamos uma do lado de cá e outra, a segunda parcela, que está do lado de lá. Cada uma dessas parcelas, como que elas são consecutivas e mensais, então aqui eu tenho também a referência do mês. Ó. Como que é do primeiro período, do primeiro mês, e do segundo mês, então é 1 e é 2. Se tivesse uma entrada, nós iríamos colocar uma terceira fração aqui dentro, e o expoente na entrada é 0. Então, o expoente seria 0. Uma outra coisa também que pode acontecer é você ter um salto. Então, às vezes, você vai ter ali, você paga um mês, paga o segundo mês, tem isenção no terceiro mês e paga o quarto mês. Então, você teria, por exemplo, 1, 2 e uma terceira fração com 4. Então, nós temos aqui agora, fazendo substituição, nós temos aqui 740, que é o capital, é igual ao valor da mensalidade.
que vai ser essa mensalidade vai multiplicar pelas frações, né? 1 sobre 1 mais 0,04 elevado a 1, mais 1 sobre 1 mais 0,04 elevado ao quadrado. Muito cuidado, porque antes vocês faziam a multiplicação. Agora que eu tenho uma potência, esse 1 e esse 2 são potência, mas eu tenho alguma coisa dentro do parênteses aqui, ó. Então, primeiro, resolve o que está dentro do parênteses. Então, por isso que o resultado aqui deu 1,04 e 1,04. Agora, no outro momento, nós iremos fazer a potenciação. Então, 1,04 elevado a 1 é 1,04. Está aqui embaixo. 1,04 vezes 1,04, ou seja, 1,04 ao quadrado, é igual a 1,0816. Vou repetir essa última linha. E aí vou fazer agora a divisão de cada uma dessas frações aqui. Ó. 1 sobre 1,04 e 1 dividido por 1,0816. Com o resultado, nós obtemos que 740 é igual ao valor da parcela M, que é o que a gente quer descobrir, que multiplica o somatório desses dois resultados aqui, números decimais. O somatório desses dois resultados é 1,8861. Então, 740 é igual a M, que multiplica 1,8861. Repara que esse 18861 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado fazendo divisão. Ao dividir os valores, nós encontramos que M vale 392,34. Esse 4 aqui, ó, a gente pode excluir ele porque ele é menor que 5. Então, quando é menor que 5, a gente mantém o valor. Quando for maior que 5, a gente acrescentaria 1. Ok? Lembrando que aqui eu estou trabalhando com aproximação. O mesmo exercício que nós acabamos de resolver pelo método matemático, agora nós vamos resolver pelo HP12C. Os dados continuam sendo o mesmo. A pessoa compra o produto 740 à vista, vai pagar em duas parcelas mensais e iguais em um valor que a gente não conhece, mas a taxa de juros é de 4% ao mês. Primeira função nossa é limpar HP12C. Para isso, aperto a tecla laranja e em seguida CLX. Verifico se está a função began ou end ativa. A função end não vai aparecer nada na tela em si. A tela fica sem esse end. Se tiver began escrito, então você tem que apertar a tecla G, que é a tecla azul, seguida do número 8. Aí você desativa began e ativa o end. Aqui está a parte principal das funções financeiras que nós já vimos. N de tempo, I de taxa, PV de valor presente ou capital, PMT parcelas, e aí que entra um botão novo que nós vamos usar agora, FV valor futuro e CHS para deixar o valor negativo. A gente começa inserindo na calculadora o valor da compra. 740, CHS para deixar esse valor negativo, porque vai ser uma dívida, PV, que é valor futuro. Então, 740, aperta a tecla CHS para deixar negativo e aperta PV para inserir na memória do valor presente. Em seguida, digita o número 4 e aperta a tecla I. Você insere a taxa de 4% na função financeira. Logo depois, digita o número 2 e aperta a tecla N. Como que não vai ficar nada para o final, como que já está tudo nas parcelas, você não tem valor residual, você vai apertar 0, FV, e por fim, é só você digitar PMT. Uma regra que é importante na calculadora é que, na verdade, não tem regra
para nenhum desses elementos aqui que você vai inserir na calculadora. Então, você pode, por exemplo, primeiro, você pode digitar 4i na calculadora, digitar 0FV. Depois que você fizer isso, você pode colocar 740 CHS-PV. Você pode depois, no fim, digitar 2N, mais o último botão, a última tecla, nesse nosso caso aqui a ser aplicada, tem que ser PMT. Ok? Então, não pode esquecer desse detalhe. Então, essa ordem aqui, ela não importa. O importante é você deixar o PMT, nesse caso aqui, para o final. Então, resolução pela HP12C, nós iríamos apertar, digitar 740, apertar CHS e depois PV, digita o número 4, aperta a tecla I, digita o número 2, aperta a tecla N, digita 0 para dizer que não vai ficar nenhum valor residual, 0, FV, e por fim aperta a tecla PMT. Na calculadora, o resultado que vai aparecer vai ser 392,3451. Arredondamos esse valor e reparamos que a terceira casa aqui, ó, é 5. Como que a terceira casa é 5, então você tem que acrescentar mais um aqui. Então, o número 4 passou a ser arredondado como 5. 392,35. Edneia levou o seu carro ao funileiro. Ele apresentou um orçamento de R$ 2.500 à vista, ou 3 parcelas iguais, vencendo a cada 30 dias, ou seja, um mês. 3 parcelas iguais, vencendo a cada mês, sob taxa de juros de 19,2% ao ano, em regime de juros compostos, com uma entrada igual ao dobro do valor de uma parcela. Edneia aceitou a segunda opção. Calcule o valor das parcelas e da entrada. Bom, inicialmente, eu quero dizer para vocês aqui, ó, o vencimento a cada 30 dias. Isso quer dizer que é um mês. E a taxa está anual. Eu tentei fazer essa questão algumas vezes aqui, porque eu estava convertendo a taxa. Aí eu voltei no sistema, no AVA, e verifiquei que o gabarito dela não estava batendo com o meu cálculo. E também nenhum cálculo que eu estava fazendo estava chegando no resultado. Daí eu cheguei à seguinte conclusão. Então, nós vamos substituir, ao invés de ao ano, na verdade, essa taxa é ao mês. Então, assim, não precisa, nesse caso, converter, mas lembra, deixa bem anotado, se você fez impressão no livro, alguma coisa, que essa questão, a primeira diagnóstica, se eu não estiver enganado, da seção 4, ela está com esse pequeno equívoco, ok? Então, nós vamos calcular agora. Nós temos aqui a fórmula de parcelamento. Nós temos aqui o valor do capital, que é 2.500. O valor da parcela eu coloquei X aqui. E aqui, repara bem que eu coloquei não só as 3 parcelas. Tem aqui uma parcela, 2 parcelas, 3 parcelas. E aqui tem uma quarta. Essa quarta é a entrada. Repara bem que o numerador dela é 2, que é justamente o dobro de 1 de cada uma das parcelas posteriores. Repara bem que, como ela está no instante 0, eu também fiz o favor de elevar ela a 0, porque aqui não se cobra juros. Então, nós vamos ter ali, ó, 2.500 é igual a x. Por que eu coloquei 1 aqui no resultado? Porque todo número, exceto 0, quando elevado a 0, é igual a 1. Então, não é quando multiplicado por 0. Todo número elevado a 0 resulta em 1. Nas outras frações, eu já fui resolvendo que estava dentro dos parênteses. Resolvi o que está dentro dos parênteses. E logo depois, na terceira linha, eu tenho 2.500 é igual ao valor que eu quero descobrir, que são as parcelas, é igual a 2 dividido por 1 é 2. E aqui eu já fiz, para cada uma das potências, eu já vim resolvendo as potências. Pronto.
Na quarta linha eu tenho 2.500, que é igual a x, que multiplica 2 e mais os 3 decimais que representam o resultado de cada uma dessas 3 divisões. E aqui eu voltei então, 2.500 é igual a x, que multiplica pelo somatório de todos os valores do parênteses, inclusive o 2 nesse caso, porque ele faz parte. Como que 4,9137 está multiplicando? Ele passa fazendo divisão. Fazendo a divisão, 2.500 dividido por 4,9137 vai ser igual a 508,7816. Lembra, eu tenho que reduzir, simplificar. Apesar desse arredondamento aqui, ele vai para baixo, porque 1 é menor que 5. Então, o resultado final, 508,78 são o valor das parcelas, e 1.017,52 é o valor da entrada, que corresponde ao dobro. Chegamos ao fim de mais um vídeo nosso. Eu espero que vocês tenham compreendido sobre juros compostos, série de pagamento, taxas equivalentes. Esse conteúdo é só uma parte inicial da matemática financeira. Na nossa próxima aula nós vamos estar aprofundando mais ainda sobre esses conceitos. Também vou deixar no link aqui já no vídeo o vídeo de correção de todas as atividades da unidade 1. Eu espero que vocês apreciem. Não deixem de pausar o vídeo, não deixem de assistir com calma. Desejo a vocês bom estudo, muito cuidado nesse período e um grande abraço para vocês.